Olá, meu nome é Luiz Soares, professor de Arquivologia, e hoje nós vamos trabalhar com você sobre o histórico da nossa gestão documental, o histórico da nossa arquivologia, tá? Ou seja, de que forma você tem aí o nosso processo da arquivologia e da gestão surgindo. Aí você vê uma imagem, por exemplo, dos 3 livros que eu tenho sobre arquivologia, tá? Ali embaixo os principais endereços das redes sociais para você poder acompanhar, tá? E aí agora estamos preparando também um 4º livro para você sobre arquivologia. Então logo nós vamos mostrar para vocês aí o nosso 4º livro que está saindo, beleza? O nosso tema hoje então está aqui, o histórico da gestão documental. Então como é que nós vamos analisar esse histórico, tá? Então nós vamos percorrer basicamente alguns caminhos. A princípio, olha só, ainda lá na década de 40, a grande preocupação que havia inicialmente era essa aqui, ó, apenas uma questão de padronização. Por que surgiu uma preocupação com relação à padronização? Porque existe um aumento, olha só, um aumento na quantidade do quê? Na quantidade de documentos que estão sendo produzidos. Principalmente nós temos que no decorrer da nossa guerra, o número produzido de documentos era extremamente gigantesco. Então, num primeiro panorama, como São Hoover dizia, que o melhor caminho para você seria criar uma padronização. Então, esta ideia de padronização vem a partir dos Estados Unidos, tá? Ainda nessa padronização, no final dos anos 40, começamos a ter a preocupação com a gerência do processo. Tá aqui, ó, o famoso Record Manager, tá? Como é que você vai gerir a produção desses documentos e como é que você vai gerenciar os documentos que já foram produzidos. Tranquilo? Aí você tem que, já nos anos 70, então observe uma lacuna muito grande, de 40 para os anos 70, e nós estamos tentando administrar todo o processo, tá? Vai surgir um garotão chamado Theodore Roosevelt Schellenberg, é com N mesmo, tá? Isso aqui não está errado não, tá? É assim mesmo que escreve. E é esse cara que vem com as ideias do valor primário e o valor secundário. Ou seja, o valor primário servindo diretamente aquilo que seria ao administrador, ao chamado gestor, e o valor secundário. Quando você tem valor histórico, você tem valor probatório e você tem o valor informativo. Então tá aqui, ó, esses são os famosos valores secundários que você tem. E muito cuidado, hein? É comum aparecer nas provas, olha só, também a figura de um valor cultural, embora não apareça na lei só aparece assim, ó, valor histórico, probatório e informativo. Tá? Aqui nós temos também que aparecem constantemente aí a figura de um valor cultural. Então foi esse Schellenberg que falou na presença do quê? Na presença dos chamados valores, tá? Os valores documentais, tá? Um valor primário e um valor o quê? Um valor secundário. O valor primário, cara, é um valor imediato, é um valor para agora. Ele serve para o administrador. O valor secundário é um valor mediato, ou seja, ele vem a posteriori, ele vem depois que ele serviu para o chamado o quê? Para o chamado administrador. Tranquilo? Esse nosso pensamento arquivístico, olha só que coisa linda, tá? Ele começou a desenvolver 2 grandes correntes quando ele começou a se aprofundar nos seus estudos. E as 2 grandes correntes viriam assim, ó, uma arquivística tradicional e uma arquivística administrativa. Pense sempre o lógico, os Estados Unidos é prático, foi ele que criou a ideia do fast food, aquela alimentação rápida, ele é prático. A nossa Europa, ela é tradicional, portanto a Europa está preocupada com aquilo que seria o valor histórico. Então a Europa dizia que a grande preocupação nossa é um valor histórico do documento. Grande defensor aqui, ó, o Sir Charles Hilary Jenkinson. Normalmente a gente só chama de Hilary Jenkinson, que é o cara que vai argumentar sobre aquilo que seria essa arquivística, dito que arquivística tradicional. Beleza? A nossa administrativa vem com o nosso Schellenberg. Aqui correto, é com N mesmo, tá? O Schellenberg foi o cara que falou em quê? Ele falou em valor primário e ele falou em valor secundário. Então esse cara está preocupado com o documento que vale para a administração. Então se ele vale para a administração, a preocupação seria apenas a gestão documental. De que maneira nós podemos gerir aquilo que seria o quê? Aquilo que seriam as informações constantes do nosso documento.
Então observe que troço maluco, cara, que a nossa gestão foi passando por etapas, não é? Ela foi passando por etapas. A princípio apenas uma padronização, depois nós começamos a pensar em quê? Em gerir essa documentação. Na sequência nós começamos a imaginar que de repente nós poderíamos ter o quê? Nós poderíamos ter, por exemplo, aquilo que você coloca como sendo a coisa mais simplesinha do mundo, né, cara? A ideia de você ter uma função administrativa e uma função eminentemente o quê? Tradicional. E de repente então nós vamos juntar os dois. Essas duas correntes serão unidas. Unidas aonde? Está aqui, ó, naquilo que seria o famoso Congresso de Quebec, que criou então o que nós vamos chamar de uma arquivística integrada. Ou seja, essa arquivística integrada vai juntar o quê? O que era o tradicional do valor histórico, então tá aqui, ó, é a soma do valor histórico mais o valor administrativo. Então, quando você juntou os dois, são os nossos canadenses chamados Rousseau, Jean-Yves Rousseau e Carol Couture. Os dois garotinhos, Rousseau e Couture, é assim que aparece nas provas, tá? Rousseau e Couture, eles então juntaram isso aqui, ó, criando para nós o que você chama simplesmente do quê? De uma arquivística integrada. E o que representaria essa arquivística integrada? Ela simplesmente representa o quê? A junção de um valor primário com um valor o quê? Secundário. Dessa forma nós então passamos a pensar o quê? Na maneira de como nós podemos gerir a documentação. Então reparem, isso é o histórico dos documentos que você possui. A história da gestão documental, de que maneira nós podemos gerir a nossa informação. E toda essa preocupação está relacionada aqui a você obter de uma forma rápida e segura a informação no momento em que você precisa. Então o grande objetivo nosso é exatamente esse. Em que momento nós vamos utilizar aquela informação? E já que nós vamos utilizar no momento A, ou B, ou C, ele tem que estar o quê? Disponível para o gestor no momento em que ela se fizer necessária. Gostou? Curtiu? Compartilhe, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo para você. Grande abraço. Tchau!